A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e nós estamos estudando então sobre o inconsciente, que ainda faz parte do primeiro capítulo do livro, do cérebro e do espírito. Então, veja bem, nós estamos falando sobre o inconsciente. No inconsciente estão arquivadas as nossas aprendizagens anteriores. Então, o cérebro aprende por dois mecanismos principais. O primeiro é a compreensão ou memorização de dados concretos ou intelectuais. Então, vamos lá. Se você estuda história e você decora nomes e datas, ou lê Platão ou Sócrates e tira suas conclusões sobre o conceito de governo ideal, você está acrescentando mais redes neurais ao cérebro. Quanto mais você estuda o material, mais firmemente memorizado ele ficará, porque as redes neurais ficam mais fortes. Lembram que nós já falamos sobre redes neurais, que são feitos pelas sinapses. Então você cria uma rede de conhecimento. Por exemplo, eu vou ao mercado para comprar uma maçã. Então, o meu cérebro não tem o retrato de uma maçã, não tem uma imagem de uma maçã, mas ele tem os conteúdos da maçã. Então, quando eu chego lá no mercado, eu penso assim, maçã. Então, as redes neurais se juntam e me dão o formato da maçã, me dão a cor da maçã, o aroma da maçã, e eu vou automaticamente buscar a maçã. Então, essas redes neurais é que vão nos levar a realizar as coisas que nós precisamos. Então, o cérebro, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você aprende, mais redes neurais você vai criando. Então vamos imaginar esse nosso estudo aqui. Suponhamos que você não tinha nenhum conhecimento sobre o inconsciente, sobre arquétipos, mas aí você começa a estudar. E aí o seu cérebro vai te ajudando, ele vai criando as redes. Então daqui a pouquinho, quando você estuda arquétipo, você já sabe, arquétipo são matrizes que estão no inconsciente, que ajudam a consciência. Então você já tem uma rede formada. Aí agora você está estudando o inconsciente, você então está formando uma rede que vai ajudar no inconsciente. Vamos imaginar que você foi contratado ou contratada para trabalhar numa empresa. E chegando lá, você não conhece nada. Aí tem o treinamento inicial. O que é o treinamento? No fundo, é uma montagem de redes neurais. Então, o instrutor vai dizer assim, olha, você aqui vai fazer isso, isso, isso. Aí você vai olhando como é que faz, vai lendo, vai aprendendo. O que você está fazendo? Montando redes neurais. E isso depois, com o tempo, a repetição vai criar o automatismo. Então, você faz às vezes sem pensar que você está fazendo, porque a rede já está montada e você está fazendo. Percebe? Agora, tem um outro mecanismo de aprendizagem, que é o mais poderoso, que é a experiência. Então, é possível ler um livro que descreva como andar de bicicleta e ter uma ideia do que é isso, processando intelectualmente toda a informação sobre mudar marchas para subir ou descer ladeiras, como se equilibrar ou qual a tensão necessária nos raios da roda. Mas toda essa informação não ficará integrada enquanto você não subir na bicicleta e começar a pedalar. Percebe? Então você lê, você estuda, mas se você não viver a experiência do que você está estudando, você não vai criar essa condição de realização. Então a experiência é muito importante na formação dessas redes neurais. Então no momento em que nós estamos estudando o inconsciente, o cérebro, nós estamos tentando dizer o seguinte: se você quer aprender, se você quer modificar o seu padrão de conhecimentos, avançar nos seus padrões, então você tem que estudar e viver a experiência. Não é assim que nós fazemos nos centros espíritas, não é assim, meu irmão ou minha irmã? Nós vamos lá, assistimos às palestras e o expositor ou a expositora dá para nós as informações, aí nós temos que vivenciar essas informações.
Porque se eu não vivenciar, vai ficar só naquela conversa. Vai ficar só naquele primeiro momento do estudo, da aprendizagem, mas não tem a experiência. Então, eu estudo lá, eu ouço lá na palestra pública que eu devo perdoar ao meu irmão, se eu quiser me libertar dos meus problemas pessoais. Então, eu aprendi isso. Aí, o nosso expositor, expositora, dependendo da sua didática, ele vai provar isso para mim. Muito bem. Eu saio na rua, no dia seguinte, encontro com o meu desafeto. Aí que tá. Se eu não fizer o exercício, não viver a experiência do perdão, eu jamais serei uma pessoa que vai perdoar. Porque eu não consigo fazer redes, construir a rede neural favorável ao meu relacionamento com aquela pessoa que é meu desafeto. Então é tudo muito questão de pessoal, eu que tenho que resolver isso, não é verdade? Então a Joana vai colocar o seguinte, olha, não apenas você vive isso em relação a você mesmo, mas igualmente a respeito de tudo que haja ocorrido. Desse inconsciente coletivo surgem os arquétipos primordiais, responsáveis por todos os fenômenos psicológicos, conscientes ou não, identificáveis através dos sonhos, que responderiam aos estímulos que os podem desencadear muitas vezes, surgindo como complexos, que são os grupos de conceitos portadores de significativa carga emocional. Dá a impressão que está meio complicado, mas vamos tentar entender isso aqui. Olha só, o que são? Os arquétipos nós já estudamos, não é? Que são as matrizes do inconsciente que vão nos ajudar, que vão nos fortalecer como eixos de forças, enfim. Agora, os complexos que ela fala aqui já é diferente. Então, vamos imaginar que eu vivi uma situação ruim. Eu não gostei daquela situação, e aquela situação se repetiu, eu não gostei. Então eu crio um grande complexo emocional. Esse complexo emocional, ou seja, esse conjunto de vivências, essa energia emocional que eu não gostei, cria um complexo. É o que nós temos muito, sabe, meus amigos, minhas amigas? Nós temos muitos complexos. Então esses complexos muitas vezes nos perturbam uma vida tranquila, uma vida de boas relações, não só com os outros, mas também conosco. Então, se eu tenho um complexo de inferioridade, por exemplo, um complexo de superioridade, eu tenho um complexo de que eu tenho medos, eu tenho fobias. Então, isso tudo são regiões muito complicadas e que o espírito precisa se resolver. Então, como é que eu sei que eu tenho um complexo ou qual é o complexo que mais me atinge? Exatamente quando eu observo uma coisa e não me sinto bem com aquela coisa. Então eu vou a um determinado lugar e não sinto bem naquele lugar. Então pode ter sido ali um acordo entre aquele lugar e o complexo que eu trago. Então as vibrações se movem e eu tenho a sensação de não estar bem. Então eu vou descobrindo os meus complexos ali. Aquele complexo que eu não aceito a opinião de ninguém, aquele complexo que eu me sinto muito inferior às outras pessoas. Né? Então, isso é o que vai determinar como que eu me sinto hoje, como é que está a minha estrutura espiritual no tempo atual. Nós não reencarnamos aqui para ficar repetindo erros, nós reencarnamos para uma modificação. Mais na frente nós vamos estudar um assunto chamado neuroplasticidade, que nos ensina como nós vamos nos modificando, certo? Então nós vamos modificando sempre. As nossas vivências são preparadas divinamente por Deus para que a gente resolva. Porque Jesus falou, concilia-te depressa com teu adversário quando você está a caminho com ele. Então a dificuldade, quando ela surge exatamente nessa perspectiva, para que eu resolva o meu problema, o meu complexo. Então eu tenho um complexo com o meu enteado ou com a minha enteada, por exemplo. Tem uma coisa que eu não gosto, esse espírito não me faz bem. Então, por que Deus me colocou perto dele? Por quê? Para eu me sentir mal? Não, ao contrário. Para eu modificar a minha rede neural em relação a ele. Então, é isso que são os complexos. Então, se eu não aproveito a chance que eu tenho, eu vou deixando para um depois. E esse depois terá que acontecer. E olha que isso acontece, pode acontecer de maneiras muito, muito mais difíceis. Por quê? À medida que o espírito vive no universo,
em cada momento que ele vai viver, ele vai se potencializando mais. Isso é natural, essa potencialização do espírito. Então, se eu não consigo resolver um problema com o espírito que está numa potência, digamos, numa escala qualquer, numa potência 1.4, se eu não consigo me resolver com ele, quando ele chegar a 1.8 vai ser mais difícil ainda. Então tem que resolver agora. Então a vida me coloca perante aquela pessoa no momento certo que eu possa resolver aquela situação. Ou me coloca diante de um processo qualquer, uma dificuldade qualquer, no momento que o meu potencial reservado de energia possa me ajudar a resolver o problema. Agora, se eu vou deixando para depois, amanhã eu faço, quem sabe outro dia, agora não dá, o que vai dando? Eu vou perdendo o meu momento. Eu gosto de dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vivi muito na minha infância. Hoje a gente pode transportar isso por outros sentidos, mas quando eu era criança tinha aquela Maria Fumaça e ela ia passando nas estações. Eu trabalhava de alguma maneira como telegrafista ali, um menino, uma criança, mas eu já era telegrafista. Então eu trabalhava com aquelas estações todas. Eu ia no trem fazendo aquela saída de trem, essa coisa da burocracia interna que existia na época. Então a pessoa ficava lá na estação esperando o trem. Muito bem, o trem chegava, a pessoa entrava no trem, o trem ia embora. Agora imagina aquele que chegou atrasado. O trem foi embora, ele ficou. É a mesma coisa hoje do ônibus. Eu chego na rodoviária para fazer uma viagem, eu cheguei atrasado, o ônibus se foi. Ou então eu estou lá na rodoviária pensando no ontem, o ônibus está parado ali, vai embora, eu nem vejo que o ônibus foi embora. Então assim também é a vida. Você tem que estar na estação certa para pegar a condução certa que te liberta dos seus complexos. Ficou claro? Bom, Freud também os identificou, porém considerou os resultados de ocorrências sexuais de significação desde os primórdios da existência, podendo ser trazidos à atualidade pessoal mediante associações. Observe que Freud ele trabalhou só a mente, a psique, do nascimento ao túmulo. Ele não avançou em termos de reencarnações. Então, para ele, tudo que acontecia no caso de complexos tinha origens em questões sexuais não resolvidas. Porque ele trabalha uma energia que ele deu o nome de libido. A libido é uma grande energia, mas não é só energia sexual. Com Jung, nós vamos entender que a libido é uma grande energia que funciona em todo o nosso sistema espiritual, perispiritual, mas não necessariamente só de energia sexual. Pode ser energia criativa, energia de realização, enfim, toda uma energia. O que o Freud faz? Ele faz o seguinte, olha, todos os complexos são adquiridos por uma questão sexual não resolvida. Por exemplo, uma questão lá de um amor de criança, de filho para pai, filho para mãe, enfim, ele dá essa conotação. É o que hoje nós vemos aí muitas pessoas ainda usando esse critério, esse sistema de que tudo parte de um processo sexual não resolvido. Mas hoje, com certeza, Freud, no mundo espiritual, com os conhecimentos que ele tem, extraordinário que ele deve estar entendendo que não é bem assim, que não é tudo funciona a partir da sexualidade ou a partir dessa questão forte que é a energia sexual. Então, o Jung, no entanto, constatou que mesmo após a identificação do fator primacial, permaneciam outros componentes que mantinham a carga emocional nos seus pacientes. Tratar-se de um fator impessoal que responderia por essa carga emocional do complexo. Essa ilação contribuiu para que o mestre suíço esclarecesse que esse conceito inicial se encontrava no passado evolutivo de cada indivíduo, podendo ser recuperado por intermédio dos instintos responsáveis pelo comportamento no mundo externo ou graças às imagens primordiais, arquétipos encontrados no inconsciente coletivo. Vamos lá. Veja, o Freud ele coloca que todo o processo está com o nascimento do espírito. Então, e essas cargas emocionais muito fortes, ele considera que são cargas sexuais que não foram resolvidas, enfim. Já o Freud vai mais distante. Não, isso está também dentro do inconsciente.
através dos arquétipos, ou seja, daqueles campos de forças, daqueles eixos de forças que foram construídos, das experiências vividas anteriormente. Então esses complexos, eles vão se formando por questões não resolvidas, mas que nós podemos resolver. Por isso nós estamos aqui encarnados, para resolver todos esses complexos. Esses complexos estão no reino das sombras, que nós já estudamos, então eles ficam ali guardados e a vida vai te oportunizando as chances de você resolver. Então, se você tem um desafeto, meu amigo, minha amiga, vá correndo, tenta resolver, porque você estará se libertando de um complexo. Você não está fazendo isso para a pessoa ou pela pessoa, você está fazendo por você. É você que está se resolvendo. Percebe como é que é bom estudar? Então vamos agradecer a Deus por esse estudo e vamos ficando por aqui. Eu peço que você me dê sua opinião, me fale se está sendo bom, se você está gostando de estudar esse assunto. E nós estamos sempre à sua disposição. Fique com Jesus. Até o nosso próximo encontro.